Então, imagine o quanto de coisa que a gente tem recursos e não tem conhecimento. É por isso que eu trouxe meu caderninho, que aqui eu... Perfeito, velho. Vamos pra cima. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Contem até 10 ou cantinha. O pau come agora. Não quero saber que matou quem 5, 4, 3, 2, 1. Chegamos ao 15º do Choquito Pod, meu, seu, nosso. O nosso. O combinado era contar de até 10, mas você, na sua ansiedade, contou até 5. Sou de algum pai. Tô de branco que hoje é sexta. Hoje é sexta-feira aqui, mas sobe todas as quartas-feiras, né? Ou já pode ser qualquer antecipou. dia, se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver pelo Deezer, pelo Spotify. Hoje é qualquer dia, qualquer hora, pode ser de noite, pode ser naquele momento que você está no trânsito, ou quando você está no trono meditando. É a hora de você ouvir o podcast mais estourado da Corrida de Rua de Salvador, Bahia. Se você já ouviu e não assinou o canal, clica lá, não tem custo nenhum, pelo contrário, vai poder notificar você todas as vezes que subir um conteúdo do Choquito Pod. Você pode passar não só para sua amiga, sua mãe, sua irmã, sua tia, seu pai, seu vizinho, mas para todo mundo. Indica o Choquito Pod, indica pelo Spotify, pelo Deezer, porque estamos chegando em lugares que a gente jamais pensou imaginar chegar. Quando a gente viaja, vai para algum local, né, e para os eventos assim de grande porte, a gente tem um feedback, está tendo feedback muito positivo, porque a imparcialidade, né, a democracia que a gente está trazendo aqui dentro dos conteúdos que a gente está passando. Informação pura e clara para você que gosta de corrida de rua, informação, conteúdo de qualidade. E você pensa logo, poxa, o que é que eu posso fazer com tanto conteúdo? Divulga seu produto aqui também na bancada mais democrática que pode existir. Todos os comerciantes, né, todos que envolvem o segmento corrida que tiveram aqui, hoje viraram a chave dos seus negócios e estão aí tendo sucesso. Graças. Isso é um bom exemplo. Ao Choquito Pod. E uma das maiores do Norte e Nordeste, que é a Casa Esportiva. Casa Esportiva. Nosso apoiador aqui de sucesso. Com mais de 25 lojas no Norte e Nordeste. Salvador Shopping inaugurada aí há mais de 2 semanas. E vem novidade da Casa Esportiva aí. Vem uma nova aí, já tá fresquinha. Salvador Norte Shopping. Não brincam, os caras não brincam. Salvador Norte Shopping eu acho que agora, em agosto já inaugura. Os caras estão jogando duro. Vamos lá, vamos pra cima. Nunes. Hoje eu já tomei meu café, gostoso, meu café Santa Clara. A gente teve no último episódio aí o Franklin, né, um atleta exímio, né, podemos afirmar isso. E hoje a gente tem também um atleta aqui, né? Que poucos sabem que ele é atleta, que representa e já representou muito nossa cidade. Na verdade, a cidade de Simões Filho, mas claro, a Bahia, né? Propriamente dita. Eu tive a honra de ter sido aí co-professor dele de formação. Recebi a homenagem da turma dele, fiquei muito... Foi minha primeira homenagem como professor universitário. Foi algo muito expressivo e significativo para mim. Todos os dias eu leio a mensagem que foi dada e realmente ali glorifica muito como profissional. Podemos dizer que ele vive a corrida de rua. Ele vive não só a corrida de rua, mas o atletismo, né? E a filha está inserida também já no bolo, também. Já botou a família. Sim, a família está inserida, sim. Assistem uma história muito, muito bacana. Eu sou fã dele, não sei, talvez ele não saiba disso. Mas tem um apreço muito grande pela... O grau de amadurecimento que ele tem e o posicionamento dele frente a esse segmento, né, federativo da corrida de rua, que poucos conhecem, muitos ignoram e muitos criticam por falta de conhecimento. E hoje a gente vai, como é que se chama? Desvendar e quebrar, né, a luz e a glória pra gente. Em especial. Eu trouxe até meu caderninho para poder fazer minhas perguntas, anotar aqui. Então vai ser todo o conhecimento possível. 2 horas de podcast aí de super conhecimento para você. Recomendo que faça o mesmo, porque hoje na bancada do Choquito Pod nós temos a satisfação de receber ele, Antonino Júnior, correto? Mentira, rapaz. Parece, né? Só parece não. Parece não. Gente boa. Júnior Assis, diretor técnico da Federação Baiana de Atletismo, né, da Bahia. Parceiro aí, braço direito, esquerdo e as 2 pernas aí do presidente atual. E ele vai falar aí com bastante propriedade. Eu falo sobre o Antonino Júnior porque quando você fala de um conjunto de pessoas
que gera avanço, crescimento, nada mais, nada menos do que unir. A união de vocês dois está trazendo uma revolução para a Federação Baiana de Atletismo e muito conhecimento. A gente começou aqui conversando nos bastidores, eu já fiquei aqui boquiaberto com toda a informação que você trouxe, tanto conhecimento que eu, já tendo mais de 5 anos na corrida de rua, desenvolvendo um trabalho, não sabia, e eu tenho certeza que quem está em casa vai também se deliciar com todo o conteúdo aqui apresentado. Sim, com certeza. Bom dia a todos. É muito bem-vindo. Eu sou um cidadão, um pai de família, um atleta ainda, chegando ao finalzinho, mas um atleta ainda, um árbitro e um diretor técnico da federação. Estou. Grande mandar um abraço para o presidente Antonino, não só o presidente Antonino, mas toda a federação, que é uma família, né? A federação é uma família, estamos aqui trabalhando em prol do atletismo, que eu falo sempre, a federação fica, nós vamos passar. E o que é que vamos deixar com isso tudo? Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser pensado, porque o atletismo tem que ser feito para todos. É o esporte mais democrático que temos, é o atletismo. Então, tudo isso aí tem que ser visto de maneira ampla, não de maneira pessoal. Então, o atletismo é para ser visto de maneira ampla. Então, assim, estamos aqui para tirar as dúvidas, conversar um pouco, bater um papo e tirar fazer alguns comentários do que vocês acham também da federação, né? Nunes, eu vou fazer diferente nesse podcast. Como vai ser hoje? Eu não vou fazer a pergunta clichê, não. Eu vou já emendar e ao longo do processo a gente vai... Na faculdade a gente aprende a matéria atletismo. Certo. Porém, existe uma diferenciação entre o atletismo e a corrida de rua, dentro de suas normativas, né, aplicabilidade e outros fatores. Existe essa confusão também dentro do processo. Quando existe uma federação que se trata do atletismo, né? E dentro das suas ramificações, a corrida de rua está inserida dentro do processo. Queria que você trouxesse, Assis, como é o envolvimento da federação, essa parte do atletismo, caracterizando a parte de corrida de pista, né? Tradicional, 100, 400, revezamento, enfim, dos jogos, né? Do atletismo e a divisão, né? Da atuação da federação frente a corrida de rua. Por que eu quero que você traga isso? Tanto para que o corredor saiba que ele existe um órgão que rege frente, né, a ele em todo momento, né, para ele estar ali correndo, e os novos e possibilidades, talentos, né, e futuros corredores que podem estar inseridos na pista, que há uma diferenciação e a base de todo o processo. Sim, sim. A verdade, a federação é o órgão que rege o atletismo em si. Não só corrida de rua, não só pista, mas tudo que for de atletismo, trilha, montanha. Então, quem rege é a Federação Baiana de Atletismo. Ela tem esse poder, certo? De permitir que tenha os eventos, de permitir que tenha as competições. Então, é a federação que está à frente disso aí. Segundo, muita gente não sabe, mas qualquer evento que você faça, você tem que ter esse tal do permit, que é a permissão para fazer esse evento. E aí as pessoas querem fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, tem normas a ser seguidas. Porque a federação também tem alguém para dar conta, que é a Confederação Brasileira, como ela também tem gente para dar conta, que é o World Atlética. Então, assim, não é feito aleatoriamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, tem regra para isso, tem normas para isso. As pessoas às vezes não entendem isso muito bem, mas a federação está ali sim, para normatizar, para dar legalidade aos eventos esportivos do atletismo. Ele trouxe aí, Nunes, o permit. Acho que ele você já trouxe duas respostas para as perguntas que eu iria fazer, que é para que serve a federação, né, nessa situação de federação, e o permit. O permit já deixa meio que subentendido que é uma permissão. Mas essa permissão, ela vai até onde? Essa permissão se refere a quê? Hoje eu quero fazer uma corrida. Eu tive essa semana um contato de uma menina que ela falou assim, eu quero fazer uma corrida. E muitas vezes as pessoas veem todo mundo fazendo corrida e acham que é super simples. É só juntar um grupo de pessoas e fazer assim, bora correr em direção à barra e pronto. Só que dentro desse correr a barra, você tem questão de via, você tem reunir pessoas, você tem a segurança. O permit vai até onde nesse quesito? Pronto. O permit, na verdade, ela trata de tudo isso. Por exemplo, para você ter um permit, você tem que ter um regulamento. O permit só é dado através do regulamento. Então, você manda o regulamento, faz a permit, você pede a Federação Baiana que quer fazer um evento e tal. Então, você manda seu regulamento para ver se está dentro das normas
das normas, que quem rege a norma de corrida de rua é a norma 7. Você pode olhar depois na norma lá da CBAT, que é a norma 7 que rege. E dentro desse permit aí tem uma lei federal. Uma lei federal que diz que para você fazer qualquer evento, você tem que estar com as vias fechadas. E o órgão público ele não pode autorizar se você não tem esse permit. Então toda competição que você faz sem essa autorização, vamos dizer no popular, é a corrida clandestina. Entendeu? Então as pessoas não sabem, mas assim, pode acontecer um acidente, pode acontecer um atropelo, pode acontecer vários fatores de uma corrida de rua. Então, se você não tem essa permissão, você vai responder judicialmente se acontecer alguma coisa. A gente está conversando antes aqui do seguro. Saiu uma nova lei agora que todo evento tem que ter um seguro. Ah, mas eu faço seguro e corro sem um permit. Beleza. É obrigatório que o seguro receba o permit de permissão. E se você tem um incidente durante esse percurso e você vai procurar o seguro vai pedir os documentos necessários. Um dos documentos seria esse permit. Um dos documentos, sim. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. E aí o que acontece? Você não tem. Você não vai receber o seguro. Você vai responder judicialmente. Então, tudo isso aí é uma forma de você se resguardar. Principalmente os eventos, o pessoal que faz eventos aí, assessorias que faz eventos sem permissão, assim, é mais barato. Beleza, é mais barato. Porém, o mais barato que pode sair caro. Entendeu? Pode sair caro. Pode morrer alguém, infarto, em várias situações. Então, assim, é um momento que você tem que pensar direitinho. Vale a pena? Eu acredito que não. Você perder sua carreira toda como profissional, porque de um evento que você poderia ter legalizado. Além assim, de manchar a imagem, né, da cultura corrida, né, no geral, não só a pessoa, enfim, que sofreu o acidente, o profissional que quis fazer de forma clandestina e também manchar, né, o movimento corrida. É notório que quando a CIS traz de uma forma até de imposição mesmo, e a gente não tem conhecimento dessas leis. Não é algo, e aí a gente julga mesmo, que nada a gente ficar preso a um órgão, mas as pessoas precisam entender que uma coisa é pré-requisito e depende da outra. Porque assim, a gente está acostumado, Choquito, a fazer tudo de uma forma aleatória. Quando a gente fala principalmente de corrida de rua, e quando a gente vê esse crescimento do esporte, não só a corrida de rua, mas do atletismo, a gente tem que entender que por detrás disso tem regras, normas para que haja uma boa convivência e que isso beneficie não só o organizador, mas também o atleta. Né? O atleta, a organização, nessa questão de pódio, que é muito questionado em vários eventos, premiação. Então tudo isso precisa passar por um órgão que cuide e fiscalize. E justamente é aí que entra a federação. E esse conhecer a federação é restrito a muitos atletas, ou por falta de interesse, ou porque não tem caminho para chegar. Durante muitos anos, e aí eu tenho 17, sou de 2002, né, na corrida, então já tenho uma bagagem bem grande, tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com todos, né, que passaram e estão dentro da federação. Já fiz algumas besteiras. Todos que passaram, você falou todos que passaram. Todos que passaram, o ex-presidente Og Robson. É inevitável falar sobre isso. Durante muito tempo, pelo menos eu tenho 5 anos, e antes mesmo de 5 anos... 7 anos você já tem? Já tenho 7 anos, é verdade. Era sempre um presidente. E se questionavam muitos corredores, assessorias, lideranças, que não havia uma troca de liderança da federação. E que, em virtude dessa ausência de troca, desse renovo de trono, vamos dizer, de poder, muita coisa acabava se engessando. A gente não pode desconsiderar tudo que foi feito por Og. Realmente o cara trabalhou, fez muita coisa. Mas esse fato desse longo tempo de Og no poder, foi um agente que prejudicou, que fez com que os atletas não se interessassem, até as próprias assessorias, Choquito, você com mais experiência, não tivesse esse interesse? Rapaz, assim, falar de Og é muito fácil. Porque é um cara que fez muito pelo atletismo da Bahia. Do Brasil. Do Brasil, dizemos do Brasil. Então, assim, é uma coisa que quando você fica no poder muito tempo, algumas coisas passam, né? Passam porque cada um tem uma cabeça, cada um tem seu mundo. Mas assim, Og trouxe muito para o atletismo baiano. Muito. E tem muito a dar ainda. Sim. Tem muito a dar ainda. Continua como consultor, certo? Né? Ele continua na federação. Certo? Tem muito para dar ainda, certo? Mas
tudo chega a sua hora, né? Tem seu tempo. E daqui a pouco ele volta de novo, com outra cabeça, enfim, toca também, tá tocando a vida dele, graças a Deus. Mas assim, o atletismo hoje tem muito a agradecer, porque muita gente não sabe. Porque hoje aqui é visto como dois mundos. Pista e corrida de rua. Isso. Muitos da corrida de rua eu levo muito como uma festa, né? O pessoal leva muito como uma Showrun, festa, um showrun, show e showrun. tal. Mas assim, toda festa tem sua regra. Toda Esse é festa o tem sua melhor. regra. Toda festa tem. Então assim, você não vai entrar sem roupa na festa que tem que entrar com roupa. Então o que acontece é o seguinte, toda festa tem sua regra. Se você deixa sem regra, já não é mais festa. Já virou o que você achar um carnaval. Bagunça. Mangue. Entendeu? Então, assim, os atletas, às vezes, estão acostumados com as assessorias, fazer o que ele faz na assessoria, que é fazer na corrida de rua. Teve uma situação, desculpa interromper, de uma atleta que correu de pipoca, foi tentar passar na via, foi um arerê, tentou justificar, chamar as redes sociais. No Último evento final do das Santander. contas, inclusive, quem estava no pessoal da organização e da federação, trabalhou no evento do Santander de uma maneira impecável. Muito bom, parabéns por sinal. E aí ela foi impedida de passar justamente porque ela não estava inscrita. E aí, muitas vezes, a narrativa dela foi que vocês falam tanto de corrida de rua para apoiar o corredor e nessa hora vocês não deixaram passar. Só que existem as regras. A rua é pública. Essa é a Fale sobre concepção de isso. corrida de rua. Ó, a rua é pública enquanto você, as assessorias, não está pagando por ela. Isso é muito bom. Perfeito. Esse é o discurso Certo. de A rua quem é não pública. compra o produto. Pronto, beleza. É, Enquanto Vitor vocês Baiano não estão pagando na por voz. ela. A assessoria jurídica de Choquito informou que existia abertura jurídica para o evento processar A atleta. Atleta. Com certeza. Ainda tem isso. Porque você, quando você vai fazer um evento legalizado, você passa por vários órgãos públicos. Você compra aquele pedaço do solo ali, aquele tal horário é tal horário. É seu. É seu. Exatamente. É seu. Você investe em água, em alimento, Anota. em várias coisas. E não é justo uma pessoa que não pagou pelo evento me diga o seguinte, ela vai em um evento, ela entra num evento que é público, mesmo assim, um Carnatal, Vai entrar ela no vai camarote. entrar no camarote minha amiga sem pagar. Minha amiga pagou e eu vou entrar Eu vou minha entrar amiga com porque eu ela. paguei. Então eu acho que a resposta foi dada. Foi dada. Entendeu? Então, assim, Foi bacana. é dessa forma, cara. Infelizmente está acontecendo as coisas para a gente poder informar. Deveria ser o inverso. Sim, Né? A merda sim. tem que acontecer para a gente poder Sim. estabelecer. E ela talvez achou que aquele espaço ali ia dar positividade para ela e acabou de fato muitos profissionais se posicionando e mostrando a ela que ela estava Porque errada. ela poderia passar direto por fora, ela poderia seguir a corrida Como foi dela. orientada, como entendeu? foi orientada. Mas entrar na área do evento, não. Exatamente. Na área do evento, não. Como tem regra, muita gente chega sem camisa, Também, sem número de sem peito. número de fora. peito, O número de peito em local visível. visível. Então, A gente tem o hábito tudo de isso. comprar aquela cinta e E deixar botar no o peito. tapa-sexo, né? Tapa- Como dizem. Então, assim, são situações que as pessoas às vezes não entendem. Não, é festa, tal, mas toda festa tem sua regra. Assis, o que eu sempre trago, a gente trouxe aqui, na verdade, quando veio o Oxi Gordinho, que é o locutor, quando veio o Wagner. A gente falou dessa questão da tratativa à comunicação, né? E que há muitos anos a gente tem uma problemática na federação. Compreendemos, né, todo o estranho. Primeiro era o espaço que era alocado à federação, que era lá no Palácio de Esportes, e só era de 2 da tarde às 17. Ou seja, você só tinha 3 horas para poder ser atendido presencialmente. Telefone, impossível. Né? Por e-mail, existe um delay de 24 horas, como qualquer, né, órgão para se responder, e por e-mail é atendido. Eu sempre fui, graças a Deus, bem recepcionado pela federação, mas existe, né, existia, na verdade, esse problema de comunicação. Eu acho que além desse problema de comunicação, para as pessoas buscarem informação e recurso, tem a questão da forma em que se leva essa informação. Não existe, ou talvez se existe, não chega até a gente, principalmente os treinadores. E aí é o que a gente vem conversando, né, e eu venho trazendo justamente porque a gente tem que começar pelos tubarões. Certo. Os tubarões. Que é os tubarões hoje na corrida de Salvador? São os organizadores de corrida, que muitos são professores de assessoria, donos de assessoria. Sim. Os donos e treinadores de assessoria, porque a gente tem assessoria, clube de corrida e treinadores.
3 perfis diferentes. Treinadores é um ramo que todos passam a ser, mas ele se comporta, se posiciona como treinador. Assessoria esportiva, que é empresa. E clube de corrida, que é aquele grupo de corredores que se juntam ali, que pode ser informal ou formal. Então aí seria o segundo escalão. O terceiro escalão seria justamente os caras que têm grupos de corredores, de encontros de corredores. Salvador que corre Mania de Corrida, Gorila, enfim, e outros, né? E depois o corredor. Porque se você vai na escala da Pititinga, não vai resolver, porque a Pititinga, ele quer o business, ele quer o show, ele quer o... Mas quando você informa o tubarão, você forma o tubarão vai formar a raia, parará, e por aí vai. Então eu acho que tem um site excepcional, o site só é atualizado o calendário, e quando tem a reportagem e tal. Eu digo porque é caro manter um site. E você tem ali várias ferramentas da federação. Para mim é um erro o site da federação atualizar o calendário e não tirar as provas que não vão acontecer. Por exemplo, a gente sabe, hoje as pessoas usam como base de referência de calendário de provas o Salvador que corre. E é muito difícil, eu falo também que é difícil, obter dos próprios organizadores as informações que a gente precisa. Imagino que a federação deve passar por o mesmo processo. Mas muitas vezes, quando as pessoas, inclusive eu também, vai até o site da federação para pegar essa informação de qual prova vai acontecer, ele não está devidamente atualizado. As pessoas apenas acrescem as provas. Por exemplo, dia 30 de junho estava como Ecorum, já tinha 3 meses que a organização da prova tinha dito que não ia realizar essa edição aqui em Salvador, mas estava lá. Tanto que eu botei lá no calendário, o pessoal escrever, o pessoal estava encontrando. Corrida do BOP, esse ano não vai acontecer. O organizador já relatou, pelo menos eu falei com o organizador, ele disse que já fez esse relato, mas continua lá. Então, como base de informação, que informação é vital para tudo e para todos, até para quem vai fazer, não está sendo atualizada. Aí acontece como está acontecendo no dia 27 de agosto, que a gente tem mais de 4 corridas no mesmo dia, e o corredor fica meio que perdido saber para onde vai, o que vai fazer. Na verdade, o que eu quero que você traga é que a gente entenda a problemática da federação e de que forma a federação está buscando para poder corrigir isso dentro que é um fator, né, histórico dentro do processo aí, né, de construção da federação e de que forma a gente pode contribuir com isso, né? Porque a ideia porque é fácil criticar e negar, mas quando você traz informação e busca alternativas é outra forma. Então assim, a gente precisa entender de que forma hoje a federação se encontra nesse ramo de comunicação, né, e como a gente pode levar recursos, né, e possibilidade para essas tratativas. Pronto. É bom ouvir isso de vocês, porque é um termômetro, né? A gente vai saber o que está acontecendo, realmente o que está acontecendo. Mas já foi conversado sobre isso, com relação ao site, vai melhorar algumas coisas. A informação é básica, realmente hoje é básica, tem que ser um pouco melhor, pouco não, muito melhor. E assim, o que acontece é que às vezes o organizador ele não informa para a federação que cancelou a prova. Então a federação não vai saber que ela cancelou a prova se ele não informa a federação. Só que assim, a federação já está tomando algumas providências com relação a esse tipo de organizadores. Não é punição. Mas a gente tem que chamar ele, tem que resolver essa situação aí. Porque é o seguinte, a gente vai saber depois do último corredor que já está sabendo que foi cancelado. Porque quando o organizador informa, dia 30 eu vou fazer minha prova, ele precisa pagar alguma coisa para bloquear? Não, é exatamente isso aí que acontece. Porque se esse bloqueio for custeado, você vai ter que custear tal. Se acontecer, a gente devolve o dinheiro. Se não acontecer, a gente não... Isso que você está falando aí, conversamos ontem. Ontem em reunião. Ontem em reunião, isso aí. Perfeito. Porque o que acontece? Isso porque é o seguinte, ele não paga nada. Então, quando ele disse, eu vou cancelar, quer dizer, aconteceu com você, com sua prova, você queria fazer sua prova, só que já tinha 2 eventos no dia. Isso. E foi entrado em contato com você, que você teria que entrar em contato com a Trans Salvador, ver se conseguia, até porque assim, não é só a federação dar o permit. Tem outros órgãos envolvidos nisso que já planejou tudo, fez todo o planejamento. Vou até contribuir. É super importante porque quando você dá a entrada lá, bloqueando a data, você dá a entrada com o regulamento na CLE, que é a Central de Liberação de Eventos. A CLE, ela dispara para todos os órgãos pertinentes para fazer o seu evento. E o principal é a Trans Salvador, que se comunica direto com a federação.
Para a Trem Salvador, se ele deu entrada na CLE e também não cancelou na CLE, a Trem Salvador vai mobilizar uma equipe e todo um aparato para aquele evento. Claro que antes de uma tratativa, né, de reunião e tal, mas mesmo assim, até entender, até para liberar aquele espaço para outro possível fazer o evento. Então, assim, é importantíssimo que não é só a federação, né, que vai ser prejudicada. Todo um segmento, uma ramificação, vai ser prejudicada. E aí fala, pô, os caras estão boicotando o evento. Os caras, porque é fácil a gente falar quando você quer fazer algo sem informação. E até também, assim, e até importante trazer também, muitos atendimentos dos órgãos que estão à frente não têm determinados conhecimentos para passar, até para ensinar o cara. Eu aprendi com os erros, de fato. Ou buscando de um de outro. A grande maioria aprendeu com os erros. Errando, sendo punido e tal, enfim. E eu acho que a gente vai ter agora a possibilidade, eu acho, dentro de todos os recursos que a gente tem de tecnologia, de ter alternativas para chegar junto. Sim. Né? Então traga aí pra gente, foi nessa reunião, o que a gente pode movimentar. Veja aí. E a federação realmente quer isso. Quer buscar uma junção, quer buscar todo mundo junto para fazer um atletismo grande, um esporte grande. Uma coisa que eu percebi, e foi até vou usar a expressão assim, foi até um tapa na cara pra mim mesmo quando falou. Choquito perguntou, você é federado, Nunes? Eu não sou federado. E eu trago aqui 80% da galera do Salvador que corre, da corrida de rua, que não é federado. E existe aquela coisa, responsabilidade, né, para que possa ser cobrado também a responsabilidade. Por que os corredores de rua não se federam? Por que não fazem essa ligação à federação? Pronto, a partir de hoje todo mundo quer fazer essa federação, quer fazer parte da federação. O que é preciso? Eu queria que você trabalhasse esse aspecto de eu, Alan Nunes e outros 100% dos corredores de rua que não fazem parte da federação e muitas vezes cobram da federação para poder hoje mudar essa concepção, como o Choquito falou, a gente começar a mudar isso para fazer esse trabalho todo mundo parceiro. O atleta hoje, para se federar, é preciso o quê? E quais são os benefícios disso? Para começar, o atleta não precisa de nada. Ele não paga nada por isso. Ele vai pagar R$40 se ele quiser a carteira física. A CBAT, não a FBA. Olha aí. Entendeu? Ele não tem custo nenhum com isso para se federar. Existe alguma forma de fazer isso? Sim. Você vai entrar no site da CBAT, entrar lá em formulários corrida de rua, preencher e mandar para a federação. Assinar e mandar para a federação. A federação vai entrar e vai dar entrada no processo. Duas fotos 3x4. Certo? Caso você queira a carteira. Tirado Pode ser no celular, dele, exatamente, no celular. E aí você pode mandar os documentos, identidade e tal, todos os documentos que vai pedir lá, você vai ver o formulário, vai pedindo todos os documentos. E ele não paga nada. Agora, qual o benefício? Ele é um atleta federado, ele é um corredor de rua nacionalmente. Ele tem um registro. Pode usar esse documento para via aeroporto. Pronto, ele vai participar. Vamos colocar agora. Pronto. Maratona de Salvador. Para ele entrar num ranking, ele tem que ser federado. Então, como é que o resultado dele vai ser reconhecido se ele não é federado? Não tem como. Então, ele não é um atleta, ele não é um corredor. Então, são vários benefícios. Por exemplo, o Frank, ele até esqueceu de fazer essa pergunta se ele é federado. Que é federado automaticamente, então, o índice que ele levou para Boston e tal, automaticamente, se ele fosse federado, e aí eu queria até perguntar, se essas provas internacionais exigem, porque o cara atinge um índice, aí ele tem lá o certificado da prova e tal, a prova é internacional, mas o atleta obrigatoriamente precisa ser federado? Olha só. Se ele é um corredor, ele vai passear, ele entra lá como turista. Não precisa. Vai por uma agência e tal. Não precisa. Agora, se ele entra como atleta, sim. Ele tem que ter convite do país. Mas essas maiden, né, que o cara vai com índice, por exemplo, sub 3 horas, sub 3 para poder ganhou lá o sorteio ou conseguiu fazer a inscrição porque ele é sub 3. Sim. Ele entra pelo índice, não como atleta. Então, necessariamente, para ele entrar como índice, não precisa ser federado. Se ele foi sorteado. Mas só se ele for geral. Agora, se ele vai ser um elite, se ele vai como atleta, outra coisa, o resultado dele lá não vai servir. Entendi. Caso ele queira aqui, não vai servir entrar em algum. Então o índice dele não valeu de nada. Se ele não é federado, não. Entendi.
Temos hoje muitos atletas que pretendem viver da corrida de rua. Que vivem, né? Que vivem da corrida de rua. corrida de rua. Mas a gente se embate porque eles não são federados. Eu acho que isso deveria ser um primeiro passo para o atleta Surgir. que quer viver da corrida de rua, que pensa como esporte, como a forma de vida dele. Eu venho do jiu-jitsu, sou faixa preta do jiu-jitsu, tu já sabe, Pereira Caxias de Foz, e tem que ter o certificado da federação, senão sua faixa preta não serve de nada. Sim. Mesma coisa diz você, seu resultado não serve de nada. Então, assim, Só para rede social. assim Só pro Instagram. assessorias esportivas, muitos não sabem. Eles criam assessoria esportiva, Não às registra. vezes não registra, às vezes quando registra, ele não procura se informar, porque é o seguinte, para ele ser um treinador, um treinador, ele tem que fazer o curso de treinador. São vários níveis. Seria o caso, então, de a gente fazer um trabalho com as assessorias de Salvador, Os tubarões. que não são poucas, são muitas, para que cada atleta que se inscrevesse na assessoria fosse fazer tivesse também a responsabilidade de se federar, já que não tem custo. Tem custo, sim. Muito. Eu pego o meu atleta, fulano de tal, eu quero começar na assessoria, massa, Alan. Eu preciso de que você Você já entre vai com a nesse ficha site, dele, já. faça seu própria cadastro, ficha. duas fotos, porque eu vou mandar para a federação. E é uma forma de ter um registro, até porque se eventualmente aconteça alguma coisa, o atleta está ali registrado e pode, não sei se tem nessa observação, se ele faz parte de assessoria, de qual liderança. Choquito tocou num assunto bem interessante, que é que se chama de hierarquia, né? Que ele referenciou como tubarão. Mas fulano de tal, que é corredor tal, faz parte de tal. Porque aconteceu aconteceu um fato há alguns anos atrás de um corredor que buliu numa passante. Não sei se você se recorda desse caso. Buliu, você fala... Ele tava correndo, Sim, assediou uma sim. mulher. Buliu é E tigre. quando mulher... Puta que pariu, buliu foi Buliu fora. foi fora. E esse cara, eu não me lembro o nome dele, até não citaria o nome dele aqui, mas ele era um corredor de chegar a subir a pódio e tudo mais. E quando as câmeras de segurança da rua pegaram o rosto dele, a movimentação nas redes sociais mostrando quem era foi muito rápido. Entendeu? E aí a gente não sabia de que grupo ele era, ou de que assessoria era. Só sabia que ele era um corredor. Seria também uma forma de registrar o atleta? Olha só, tudo que o atleta comete em uma prova irregular, ele é autodisciplinar. Nesse caso aí, ele fez isso aí, era para quê? Queixa civil, para começar, que é um ato criminoso. Depois para as esferas de julgamento dentro do... Se ele for um atleta federado, registrado, com registro. Porque se ele não adianta fazer nada com ele. Eu me Entendeu? lembro Então, que na ocasião, entendeu? ele foi reconhecido, ele disse, não, achei que era uma conhecida minha e tal. Mas aí ele teve que sumiu das redes sociais, até hoje eu não me lembro de ter visto ele. Mas eu penso da forma de como ele poderia ser punido mesmo, acho que a palavra seria Não, mas é assim, penalizado, todo, porque é um representante da corrida de rua. todo é igual à lei, né? Todo mundo ainda é inocente até que se prove o contrário. Certo? Então, assim, ele ia ser, sim, ia para o setor, que passar todo o processo, e sim, a federação iria mandar exatamente para a área disciplinar ele. Então, assim, mas antes de tudo isso, como é um ato, teria que ser primeiro para a esfera jurídica, para depois isso, passar você não pra... pode, para depois se ele chegar até cá. Entendi. Então a federação não podia punir ele primeiro antes de ter o julgamento? Não, porque não tem julgamento. Perfeito. Não tem julgamento. Massa. Mas e nas provas? É porque eu tô... Vai na sequência. E nas provas? Nós temos e sabemos que o regulamento, faz parte do regulamento, eu recomendo sempre o pessoal que está em casa, leia o regulamento das provas. Que o atleta ele não pode ter ajuda no momento da corrida. Eu tô vendo muito caso, inclusive de professores de assessoria, que estão indo de pacer ou então até de bicicleta ao lado do atleta, incentivando, correndo ali, fazendo aquele negócio. Eu queria entender como é isso, se realmente é válido, é possível, não pode. Isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Pesque aí. Pode não. Pode não. Mas eu quero ler aqui uma passagemzinha, uma norma que fala muito. Ele veio preparado. Que fala muito sobre isso, certo? Fica estamado, viu? Fala muito sobre isso. Chega só um pouco o microfone para você. Mas é o que acontece.
as pessoas estão acostumadas a fazer, eu falei no início aqui, a fazer o que faz num treino numa corrida. Inclusive alegar que ele tem o mesmo pace que o outro atleta. Não existe isso. A corrida, diz muito, é individual. A corrida é individual. A corrida não é coletiva. Perfeito. A corrida não é de revezamento. Mesmo no revezamento, cada um corre sozinho. Sinal de falsidade. Certo? Então você não pode ter o acompanhamento de pessoas que não estejam inscrito, ou que você vá ultrapassar, que ela lhe acompanhe, ou que você seja ultrapassado, que ela lhe acompanhe. Por exemplo, faça o Face para você. Então, o que, é que você entende com isso? Se ela não pode ultrapassar e continuar, você vai ser ultrapassado e continuar. O que, é que você entende sobre isso? Vamos lá. Ele tá aqui correndo, dois caras aqui. Esse corredor X tá um pouco atrás dele. Aí ele vem, cola com fulano, e em vez de ultrapassar, ele fica aqui o tempo todo. Que pode ser a justificativa do cara que vai acompanhar. Não, eu tô no mesmo ritmo de fulano lado. de Beltrano, tô do lado. Mostra na câmera, vai ficar didático. Um tá correndo aqui atrás, Quem é perfeito? o corredor? O corredor número Corredor. 1. Santa Clara. Não. São dois corredores, caneca redondinha e outra. Pronto. Aí ele vai correr, vai alcançar o ritmo e vai parilhar um ao outro. Porque ele pode usar essa justificativa como pace. Eu vou ser o pace de fulano. Eu corro no ritmo mais forte e vou ser o pace do lado dele, beleza? Aí ele vem aqui o tempo todo. Seria essa O que diz a marcação de ritmo? marcação de ritmo. Em corrida, por pessoas que não estão participando da mesma corrida, por atletas ultrapassados ou prestes a ultrapassar, já está dizendo que você tem que correr só. Você vai ultrapassar. A transição. Transição. Então você tem que correr só. A ser ultrapassado e por qualquer tipo de equipamento técnico, sonoro, fone de Também. ouvido e tal. Tudo isso aí. Olha aí, você que... Entendeu? A corrida de rua é muito mais aberta para isso, né? Como você falou, é mais festivo. Então não tem tanta essa rigorosidade para o aparelho de música que seja. Mas se você pode falar até com mais propriedade sobre ritmo e BPM, Rapaz, que é batimento. as músicas são, na verdade, traçadas pelo RPM, na verdade. RPM. Então, dependendo da música que você está escutando, ela vai ampliar a sua ação adrenérgica, aumentar a sua frequência cardíaca e aumentar seu estímulo de ritmo. Ou diminuí-lo conforme for o ritmo da música. Nossa, isso é caracterizado como doping. Ah, mas eu não vou competir com ninguém, mas você pode estar ali sofrendo um risco de segurança, que você não pode escutar algum aviso de alguma ambulância passando por você e lhe atropelar, porque tem situações desse tipo. O próprio moto da federação, coisa, pode estar passando ali e você está aéreo. Tem a questão também de você, né, não se permitir ao momento, ao ambiente e tal. Enfim, existe vários... Já trouxe aqui essas questões da música. Com o atleta profissional, amador, principalmente isso, além de ser doping, né, não é permitido. Né, além de várias outras coisas. Quando se traz as corridas de elite, né, as maratonas, as maidens com os quenianos, nitidamente mostra isso. Quando sai os primeiros quilômetros, sai, mesmo sendo da mesma equipe, ele sai em bloco e perceba que são blocos no qual forma-se como se fosse você não vai ver nunca um do lado do outro. Você vai ver cercado, mas você não vai ver nenhum do lado do outro, né? Talvez quem está ouvindo vai passar a perceber isso agora, o que eu estou falando. Você vai ver, geralmente são 5, 6. Então você vai ver sempre um na frente, né, entre aqui, outra, pronto, nessa formação que eu coloquei aqui, né? Então aqui não caracteriza teoricamente. Não, porque eles fazem o revezamento entre eles. Exato. Porque quem está na frente, ele recebe a maioria do vento, o vácuo. Isso. Quebra Então, o quebra. Então eles fazem entre eles. Protegendo Mas o assim, primeiro. olha só, vou dizer a coisa, olha só. É diferente você estar entre homens ou mulheres correndo. Quando você tem, geralmente o que a gente tem aqui na Bahia, aqui nas corridas, são as mulheres disputando com vários homens do lado, correndo. Como você falou, dando pace. Quer dizer, o homem não tem o mesmo pace que ela. Perfeito. E continua ali uma equipe cercando, Do mesmo atrapalhando, quer dizer, avisando quando a outra competidora que está com ela vai chegar ou que vai passar. Perfeito. Pegando, ela não pode pegar, ele vai lá pegar água. Quer dizer, Perfeito. então ele está ajudando aquele atleta. Aquele atleta tem um apoio do. Tá tendo apoio. Entendeu? Então assim, e você quebrar isso aqui, que as assessorias ela não informam isso.
não procura Tem saber, conhecimento. não tem conhecimento Tem conhecimento disso, é difícil. Então, assim, quando você chega a desclassificar um atleta, é porque já passou do limite. Perfeito. Mas Passou o é, limite. é justamente esse que é a função, uma das funções da federação. E se o árbitro não tiver, Moralizar o evento. e se o árbitro não tiver ali para fazer o papel dele, não adianta ele estar ali. Então o árbitro ali fazer o papel dele, qual a função dele? É dar legalidade à prova. De que forma? Através das normas. Se ele está ali e a norma tal diz que não pode ter ajuda, que o atleta não pode ter ajuda física de outra pessoa, a não ser que seja que ela caia, pegue e coloque ela de pé e solte. Quando ele pega o atleta que está chegando desmaiando e traz abraçado, ele não sabe que ele vai se classificar esse atleta dele. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Ele não sabe, ele não tem. Não pode. Ou Entendeu? você deixa ele lá para a ambulância. Você pode fazer o seguinte, pegar, botar de pé, Para ele conduzir sozinho. conduzir sozinho. Mas não pode cruzar com ele. Então, tudo isso aí, as pessoas não sabem. Entendeu? Assim a gente tem outra problemática que é arbitragem eletrônica, na verdade não, cronometragem eletrônica e arbitragem da federação. Essa problemática, na verdade, está até se melhorando, né? Está se tendo uma tratativa muito melhor, talvez por conta da nova gestão, ou por conhecimento, ou dos novos, né, empresas que chegaram Sim. aí, trazendo aí talvez, né, uma tratativa melhor. Porque, até para que as pessoas saibam, o que valida resultado de pódio é a Federação Baiana de Atletismo. Chipagem eletrônica não valida nenhum tipo de pódio se não tiver o respaldo técnico e a assinatura do diretor técnico da prova. É um negócio que dá dor de cabeça até pro próprio organizador, inclusive para quem está assistindo. É um momento de premiação e é um momento de Não, ver. tá, todo mundo quer sabe tá por quê? ali. Todo mundo quer fazer a prova conforme está no relógio dele. Exatamente. E aí é um bate-boca. Ainda tem isso, é cronômetro, relógio e federação. Eu já vi organizador não, mas líderes de assessorias e coisa, peitar. Não, e bater boca Sim. com a pessoa da chipagem. Todo evento tem isso. Todo evento. Olha só, a problemática é grande. Eu quero que É você grande. traga. Porque é o seguinte, o geral, o que é o geral? Tá lá, os 5 primeiros masculinos e 5 primeiros femininos. A federação, as provas oficiais, a federação ela pega os 20 primeiros. São esses 20. É de 0,30, né? Diminuiu pra Antes 20. era 0,30, hoje é de 0,20. E aí esse resultado vai realmente ser oficial. A partir daí, pode ser com chip. Mas geralmente é os 5 primeiros. E o que a federação faz? A federação não tem erro. Porque a federação ele tem um árbitro acompanhando esses 5 atletas primeiros De moto. de moto. E Então, fixo. e fixo. Então ele sabe realmente quem são os 5 atletas primeiros. E o tempo é manual. O tempo não é eletrônico. Eletrônico, hoje é fantástico o eletrônico, mas tem erros demais. Tem delay. Sim. O que acontece? O tempo oficial é bruto. O tempo bruto seria do momento O que deu momento start. da largada até a chegada do atleta. Perfeito. E o líquido que O líquido é a hora que você passa. é o líquido, é a hora que você passa no pórtico para começar a contar, que é aquele tapete, até a chegada dele. Então o que acontece? Geralmente, os primeiros classificados são brutos, índios. Isso. E as categorias, onde geralmente dá um maior problema, maior problemática é as categorias, porque o que acontece? É feito um tempo líquido. Então, às vezes, o cara sai lá do fundo, 1 minuto depois, o cara começar a chegar e passar no pórtico. É igual o salário CLT, pai. Que vê seu contra-cheque lá, o bruto líquido. E você vai reivindicar no RH, na contabilidade. E não bate a conta certa, é a Sim. mesma coisa. E aí o cara que chegou depois dele, o cara ganhou a prova dele. Exatamente. Não é hora de Certo? sair. Mas por que acontece isso? Geralmente porque o atleta, ele não lê regulamento. E é divulgado previamente o tempo bruto. Certo. E ele não lê regulamento. Quando ele está lá dizer, ó, as categorias vai ser por tempo líquido. Teve um grande problema numa corrida do, não me lembro, foi daquela do Piatã, que é saúde, alguma coisa que Jardel faz. Que o pessoal, tem uma senhora que foi em cima dele, não, eu cheguei na frente dela, tal. E aí chamou quem para resolver? Federação. Entendeu? Assim, a federação tem que ouvir algumas coisas porque não tem jeito. Mas assim,
As pessoas não leem o regulamento. E é uma coisa que ela está se inscrevendo, está gastando aquele dinheiro dela, está investindo, Sim, ela quer o retorno, claro. quer o retorno, mas ela não quer saber qual é a forma que ela vai ter o retorno. Ela quer saber que ela chegou na frente desse tal atleta, mas ela não leu o regulamento, que o regulamento diz que é tempo líquido. Então, às vezes, tem uma confusãozinha, Sim. e geralmente, assim, tem chip e tem chips, né? Porque tem profissionais, como você falou. Até para a pessoa entender, por exemplo, o tempo líquido, vamos supor, deu a largada às 6 horas. O cara chegou atrasado, saiu 1 minuto antes de fechar o posto, né? Que o fechamento do posto é quando, a partir dali, você não pode mais entrar na nível de competição, você é automaticamente desclassificado. Aí, vamos supor que 6h10 o cara passou no posto. Mesmo você saindo atrasado e a pessoa ter saído primeiro que você, o que vai valer é o tempo que você leva para fazer aqueles 5 km. Então, vamos supor que o que saiu atrasado fez 25 e o que saiu no tempo, certo? Às 6 horas, fez 26 minutos. Isso. Só que você chegou na frente e fez 26, né? Porque a outra saiu atrasada, só que ela fez 25 minutos. Então, automaticamente, o que valida é o tempo de prova que ela fez aquela distância. Não por você ter chegado na frente ou atrás. A não ser que você fosse entre as 5 primeiras. Que aí, de fato, você sabia que quem estava em sua frente e que não estava. Que são 5, realmente não tem como modificar aquilo ali. Você que você ultrapasse. Fora isso, não tem. Então, até para a gente trazer, né, a mais didática e as pessoas entenderem. Poxa, agora eu entendi. Que eu posso sair, então, por último, né, fazer meu tempo e mesmo assim eu vou subir caso eu faça um tempo melhor. Perfeito. Hoje nas corridas de rua, a Federação Baiana hoje é uma coisa absurda. Absurda. Porque essa validação desses resultados, você sabe muito bem, você trabalha com chip, você faz seus eventos, você sabe disso aí. Muitas dessas corridas, se a federação não der resultado, não tem resultado. Não tem resultado. Então eu tô falando porque a gente passa muito por isso. Tanto, muitas minhas eu faço a premiação pelo da... E eu tô falando isso, não tô falando de competições pequenas não, tô falando de competições grandes. A federação hoje, a pessoal diz, por que a federação faz ganhar dinheiro, fazer aquilo ali? Na verdade não é isso não, o trabalho é muito grande. Se você observar quantos árbitros tem na prova, qual o valor que foi pago, é um nada. É um nada. Hoje, uma prova hoje com uma média de 3 mil corredores, quase 4 mil, que é o circuito das estações. Se eu não estiver errado, foram 3.300 corredores da última edição. Você hoje precisaria de quantos árbitros para cuidar dessa prova? Foram 3 percursos, né? 3 percursos. 5, hoje, no mínimo, estão indo 20 árbitros. Você pode observar, 20 árbitros. Só numa prova dessa, são 6 árbitros só na moto. Só na moto. Pra pegar... Então tem chegada, 5, 10, 15 circuito de estações. Tempo, 5, 10, 15. Feminino, masculino. Então é muita gente envolvida. É muita gente envolvida. E não é muita gente, é muito profissional envolvido. Porque para ser árbitro tem que fazer um curso. Ele tem que saber as normas, tem que saber as regras. Então não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Que ele vai ser o. Não é assim não. Ela tem um detalhe que antes eu não conhecia, fiquei sabendo no evento da Corrida da Conceição, que você paga o permit de acordo com cada, que eles chamam de percurso, né? Você paga o permit para um percurso, para 2 percursos, 3 percursos. O que eles chamam de percurso 1, 2 ou 3 é justamente a quantidade de distâncias que vão ter, né? Se é uma corrida de 5 e 10 km, são 2 percursos, não é isso? Sendo que ele paga só um e o outro ele paga 50%. 50%. Se for 3, quando é 3. Quando é 2 também. Quando é 2 percursos. Quando é 2, então assim, tudo, a federação faz de tudo para poder que você faça seu evento. E de uma forma regular. Em forma regular. Por exemplo, pouca gente sabe, mas todos os eventos que são de cunho gratuito, promocionais, sem fins lucrativos, tem que ter. A federação dá. A federação não cobra nada. E às vezes ainda manda a arbitragem pagando, a federação pagando. Perfeito. Ó, fala aqui assim novamente, nessa câmera aqui. Pra você, eu, né, dono de assessoria, você que gosta de fazer seus eventos informais e tal. A gente está aqui com o diretor técnico, né, que está aqui trazendo para você a informação do respaldo da federação frente a isso. Assis, fala aí novamente. Toda competição que é sem fim lucrativo,
Ou todo certo? evento. Todo evento. Como, tipo, treinão, comemorativo. todo evento que não for competitivo, certo? A federação ele vai dar esse permit para vocês, que não for competitivo. Que não tem a medalha, que não tem chip, que não tem número de peito. Não, a medalha você pode até ter, de participação. Não pode ter número de peito, nem premiação de primeiro, Premiação, nem troféu. nem troféu. Esse negócio assim não, pô. Que aí é técnico. Que aí é técnico. Mas você vai comemorar, pô. Festivo. Você pode pegar um... Você vai fazer, vai lá, a federação, conversa com a federação vai lhe orientar. Aí o cara questiona, tá, mas pra que eu ter esse permit? Qual vai ser o meu benefício de ter isso? Benefício? Você sabe da agora, você não sabe do amanhã. O benefício está regular. Acho que o maior benefício não. O tá irregular. Eu tô fazendo o questionamento O tá irregular do ignorante. Mas assim, o que a gente ignorante. precisa fazer? Isso é arbitrário mesmo? Não, vezes. o que a gente precisa fazer? Tanto se fala sobre corrida de rua, tanto se quer de corrida de rua, tanto se precisa de corrida de rua, por que não também ser correto com o que tem que ser correto? Acho que a galera hoje fala tanto de corrida de rua como esporte que mais cresce, é muita marca chegando, tudo isso. Mas a gente precisa moralizar a parada. Isso, a palavra é essa, moralizar. Moralizar. Porque hoje realmente está uma coisa que todo mundo quer fazer e quer acontecer em mínimas condições. O que acontece? Isso é ruim. Isso é ruim. O pessoal o segmento da corrida de rua. Olha, isso é muito ruim. Eu fazia um evento no final de ano que era eu batizei como Gratidão e Fé. Gratidão e Fé. Comecei com 5 pessoas num ano. No outro ano, como tinha 100. No último ano que eu fiz, foram 500 pessoas saindo de 3 pontos de Salvador. A maior quantidade saindo de Amaralina até o Bonfim. São 500 pessoas saindo em direção. Eu parei e fui recriminado. Por que você parou de fazer? Eu falei, não, tem que botar a mão na cabeça. Um cara desse pisa, torce o pé. Um carro vai e atropela. Não tem fechamento de Boa via. Salvador que corre. Entendeu? Alguém passa mal, infarta, morre no percurso. Então a gente precisa ser responsável. Claro. A gente como corredor, como organizador... E a gente lida com vidas, né, cara? A gente Lidamos com vida. Isso. Lidamos com vida. Eu não tenho problema nenhum de dar passos atrás, de falar assim, não vou fazer. Ontem eu fui questionado até por um colega que faz eventos e falou, Nunes, você precisa fazer a corrida do Salvador que corre. Vou fazer, na hora certa eu vou fazer. Mas vou fazer legalizado. Sim. Vou fazer com um permit, vou fazer com tudo direitinho. Você vai ter... Muito bom você citar isso, sobre a questão de ter número de peito ou não, ter premiação ou não, porque qual a função do Salvador que corre? É agregar o maior número de pessoas e entender a compreensão da corrida de rua. A gente pode fazer um evento em que a galera vai e se inscreva. Porque assim, hoje quantos atletas federados nós temos? Você saberia falar assim, de registro? Não, no momento não. Mas tem uma quantidade boa. Assim. E porque assim, pequeno caímos, eram uma das federações que mais tinha federados. Inclusive, nível de Brasil, alguns anos atrás, certo? Alguns anos atrás. O Og se preocupou muito nessa parte, trabalhou muito isso. 2012 mesmo. Trabalhou muito isso. Então, assim, era uma das maiores federações. Hoje caímos, e muito. Então, assim, e é dos lugares que mais faz corrida de rua, que mais faz evento esportivo de atletismo. Então, não tem por que não ter as pessoas federadas ligadas à federação. Porque o atleta está se respaldando com isso. O atleta está indo buscar os tempos deles. Sim. O atleta às vezes precisa de um relatório, precisa de um currículo que ele participou de tais eventos, e ele não consegue fazer porque ele não é federado. Perfeito. Então a federação está lá de portas abertas para receber o atleta, receber a assessoria, receber os treinadores, certo? Porque a gente tem que fazer realmente um atletismo forte, um atletismo unido. Não aquele negócio que um é isso, é aquilo. Não tem isso. O atletismo é um corpo só. Tem muitos atletas que não entendem ou que não têm conhecimento sobre projetos e ações do governo federal, até dos órgãos estaduais, para incentivo do atleta. E muitas vezes não sabe o caminho que ir. Ou então é aquele corredor que na própria empresa estimula o cara a correr. Como tem várias empresas que a gente vê, por exemplo, patrocínio, por exemplo, eu vi essa semana do evento que teve o Seguro das Estações, uma empresa do Polo que montou uma estrutura grande, convidou um profissional de educação física. E colocou. Isso vai estimulando e é interessante que a galera possa ter, porque esse registro é importante. Sim. Eu não sei, mas eu acho que tem que ter alguns registros como esse para o atleta pleitear o faz atleta ou coisas parecidas? Sim. Primeiro passo, ele realmente se federar. Não tem outro passo. Segundo passo é fazer o resultado que realmente ele esteja entre os primeiros.
E aí, olhar o que é que diz o regulamento do Faz Atleta, o que é que diz o regulamento do Bolsa Atleta. Tem vários, nacionais, estaduais, apoio para o atleta, tem vários. Só que o atleta ou a assessoria não busca isso. Não busca. A visão da assessoria é outra. Então, assim, cada um tem sua visão. Cada um tem sua visão. Mas, em termos de atleta, você falar assim, o atleta, o atleta, tá Ele passando... precisa ter que requisito, além de só performance, em termos documentais, só performance. Ele precisa ser registrado. Certo. Fala federado. Ter a performance. Certo. Participar de alguns eventos. Para pleitear. Isso aí, alguns eventos. Certo. Então, ele participa de alguns eventos que um resultado que ele faça, que esteja ali dentro do índice, ele pode pleitear isso aí. Certo? Como tem também assessorias... corredor de rua. Ele está fazendo as provas de Jardel, de Wagner, Pererê. Eu vou dar um exemplo agora aqui. Quando ele abre o calendário, ele tem lá Copa Americana da Federação. Que a gente vê muita prova dessa da Federação. Sim. Ele tem que participar de uma prova dessa, aquelas provas de pista. Depende do que ele está pleiteando. Olha só, por exemplo, teve agora domingo, acho que foi domingo. Corrida brasileira, corrida de rua, Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua. Onde é que dava isso? No Mundial em Budapeste. Então temos aqui um cara de Pernambuco, que é Bahia praticamente, que ele foi agora convocado, mas a outra também, juntamente com o técnico dele. Está indo agora para Budapeste. Quando ele voltar de lá, ele vai requerer uma bolsa internacional. É o técnico Justino, né? Marciano. Justino, tem uma menina também de lá, e Marciano. Então ele vai requerer uma bolsa. Então assim, as provas passam porque eles não têm registro. Então, tem atleta aqui que pode estar dando... Tem. A Justino, a outros do Brasil, tem. Mas eles procuram correr essas corridas midiáticas, medianas. Ficam na bolha. Pronto, ficam ali. E aí eles querem patrocínio. Como ele vai conseguir patrocínio se ele não busca? É o caminho. Justamente você chegou num ponto X. Perfeito. É muito conversado sobre patrocínio, sobre visibilidade, sobre as marcas, mas é meio que é inevitável que para que se tenha, pelo menos você precisa indigente, talvez, né, Nunes? Porque o cara desse é um indigente. Excelente. É um indigente. É um indigente. Indigente no segmento. É um indigente porque não tem registro. Não tem como registrar. A empresa que vai investir precisa desse respaldo. O cara tem... Esse ranking de maratonistas que tem a revista Contra-Relógios, que é Contra-Relógios. Sim. Serve como um registro? Olha só, o melhor registro para você observar é CBAT. Entra no ranking CBAT lá. Lá você vai ver quais são as provas federadas. Quais são as provas? São 3 permits. Ouro, prata e bronze. Daí vem quais são as provas que tem marcação. Porque todas as provas que estão lá pela federação. Que estão lá no site da CBAT, ela tem um regulamento da pista, ela tem a pista, se está certa, se está errada, se não está. Então, quando você faz a marcação da pista, por exemplo, vamos falar de Maratona Salvador, que está aí na porta aí. Vamos falar de Maratona Salvador, que está na porta aí. Pronto, foi feito agora uma medição da corrida, porque mudou o percurso agora está mais gostoso. Tá muito bom o percurso. Passei já uns 4 vezes no percurso, o percurso tá muito bacana. Aqui o meu simulado tá fazendo... Tá muito bacana o percurso. Então, tem que ser um medidor internacional. E na Bahia tem um medidor internacional, você não sabe disso. Quem é esse medidor? O Antônio Lima, popular TE, ele é medidor internacional. Ele foi medir agora a maratona da Paraíba, João Pessoa, e mediu aqui agora. OG também é, né, na verdade, né? Medidor não. Medidor não. Não. OG é só... É árbitro internacional. Árbitro nacional. Uma pessoa. OG, Antonino, então aqui tem vários árbitros nacionais. O medidor é uma pessoa que vai fazer esse percurso. Essa medição. Faz essa medição. Com equipamento. Que é o ciclo... Como é que chama? Com equipamento. É como se fosse uma roda de bicicleta. Com equipamento. Tá na bicicleta, tá na bike e tal, ele faz aquela passagem toda, ele foca nos pontos, tira foto, todos os pontos que bateu ali certo, ele faz 2, 3 vezes aquela medição. E aí ele manda essa medição para a CBAT. Para validar. Da CBAT, ele manda para o Canadá, que é o World Athletic, como tá a Maratona Salvador, nível internacional. Então, quem não sabe disso... Hoje da maratona é prata, bronze, ouro? Hoje é bronze, porque o bronze quer dizer o seguinte... É feito pela regional. Se fosse prata ou ouro, seria feito direto pela CBAT. Mas foi feita pela Federação Baiana, está sendo feita pela Federação Baiana de Atletismo. Então, na verdade, o medidor é uma pessoa que valida a prova a nível internacional. Valida essa medição. A medição. A medição da prova. Para ter o certificado nacional. Que não tinha. Né? Internacional.
internacional. Ou nacional ou internacional, depende do que você queira. Uma maratona nossa, falo nossa, que é a Federação Baiana. O organizador que define qual selo que ele quer. Que ele quer. Porque assim, o que acontece, para explicar assim, a única diferença que acontece é o seguinte, a bronze, ela pode ter um país convidado. A prata, 2 países, ouro, pode convidar vários países, como é a São Silvestre, como é internacional. Ela já pode ser internacional, mesmo com bronze, ela é internacional. O problema é que só um país. Você pode convidar um país para vir para. Entendi. O título Maratona Internacional de Salvador pode ser utilizado. Pode ser utilizado. Sabendo que acesso somente de um país. Pode ser utilizado. Hoje, porque é bronze. Depois que tivesse a edição, ela sobe Não, ela poderia ser. Ela poderia ser já hoje, ouro. Entendi. Isso é só o número do Mas permit. quando você fala tem um país convidado, é um país convidado de que forma? Porque assim, eu sou paraguaio, tô aqui em Salvador, quero correr a maratona. Você pode de Salvador. pode correr. Mas só para questão de elite, premiação. Elite. Só pode aquele atleta de elite para ganhar premiação. Elite. Falando elite. Mas você pode estar aqui, Geral você pode participar, geral tranquilo. Geralmente quando fala Entendeu? nessas questões mais técnicas, específicas, Nunes, a gente fala do atleta de elite. De elite. Que é uma classificação. Uma outra situação, Cis, que é super interessante a gente trazer aqui, é em relação à largada. Eu sei que tem uma tratativa toda com... mas a divisão de largada, a gente percebe que o atleta de elite sofre muito com essa corrida de largada única, né, geral. O atleta de elite, por não dividir, ou seja, geralmente o único respeito que tem é com os PCDs, quando tem, né, as largadas PCD, e depois de 5 minutos larga a geral. Né? Mas eu acho que seria super interessante ter uma imposição da federação, né, independente do organizador da prova querer de tal forma, ter essa divisão, porque a gente sabe que atrapalha muito, tanto a performance, risco de acidente, e é feio você não ver o primeiro, segundo, terceiro chegar, porque tá um bolo de gente de 5 km ali na frente. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Aí eu vou dizer a você o seguinte. Quando você fala de uma maratona nacional, você tem várias pessoas correndo em um ritmo variados. Certo? Aí você fala internacional. Aí você chama a elite do pelotão de elite 42. Ele tem um ranking para entrar nisso. Isso. Hoje, falar da maratona, hoje é 2:38. 2:38. A maratona, ele tem que correr 2:38 numa maratona oficial para poder chegar aqui e pedir para que seja incluído no elite. Para 42, 2:38. Hoje eu tô falando da maratona Salvador. Tem outras, cada um tem seu índice. O 21 tá pedindo 1:12. 1:12. Esse tempo ele é estabelecido através de quê? Esse tempo? De provas oficiais. Não, mas entenda, por que 2:38? É aleatório, existe um padrão? Não, existe sim, existe um padrão, por exemplo, nós temos no Brasil hoje, vamos dizer assim, 50 atletas correndo Certo. esse tempo. Isso. Aqui em Salvador... 50 atletas correndo. Só tem 2. Temos alguns. Mas Salvador. Salvador. Que corre isso aí. Que tem esse índice, na verdade. Quem são os 2? Que já teve... Não tem, na verdade. Não, André. Não sei, André. Não tem. Não sei, André. Eu acho que Márcio Barreto Márcio Barreto tem. Dilson tem do ano passado do Rio de Janeiro. Certo. E Dilson deve ter. Tem. Isso fez 2:38 ano passado. Mas assim... 2:36. Então, como isso é para chegar... Isso eu tô falando aqui para chegar na sua resposta. Sim. Como é que você vai colocar uma largada única, uma largada de várias largadas, como você tem 3, 4 atletas só aqui na Bahia correndo? Isso. Não justifica, na verdade, né? Então, se não poder pegar uma prova, vou largar a estação, tal. Tô dando exemplo. Tô dando exemplo. Vai ter a largada às 5 horas da manhã, da elite que tá correndo tanto. Só 2. Só 2 atletas. Perfeito. Não tem como. Muito bom. Não tem como, cara. Perfeito. Não tem como. Então, tecnicamente, essa prova não vai existir. Desculpa, só uma dúvida. O caso de largar a elite, eu acho que pode responder melhor isso. É mais uma questão de status, né? Não. Preservação do atleta.
São atletas profissionais. Profissionais, pô. Ele não pode concorrer com geral. Atletas profissionais. Ele tem que ter a pista dele livre pra ele bater os índices, senão não bate índice. Ele não pode estar desviando de nada nem de ninguém, pô. Pelo contrário, a pista tem que estar livre. Não tem como ele bater índice, coisa. O cara correndo a 2,30. O cara correndo a 2,30. É 19 20 por hora, pô. Fazer uma frenagem porque tem um grupo de senhorinhas na frente. Tá lascado, bicho. É 18, de média de 18 a 19 por hora de ritmo. Então Pensa em 3,30. o cara correndo 21 para 1,12. São atletas aqui. Aqui temos alguns. Isso. Então, ó, você vê que a meia maratona tem muita gente correndo hoje foram os 10 primeiros da minha, foi essa média, 1,13 para baixo. Então, assim, tem muita gente correndo aqui. Então vai ser uma das provas mais fortes. Por que está acontecendo isso? Porque nós temos poucas maratonas aqui na Bahia. Isso. E temos muita meia maratona. Se olhar, temos em Feira, temos em Conquista, temos em... Na verdade, só tinha 2 maratonas aqui em Salvador. Aqui em Salvador. Então hoje temos várias. Salvador é da várias. É de Choquito. Entendeu? Então temos várias. O que temos que fazer é que esses organizadores passem a dar legalidade realmente a essas provas. Como marcação do percurso. Legalizar esse percurso, porque esse percurso vale por 5 anos. Sim. Ele vai pagar uma vez e vai ficar 5 anos com esse percurso. Qual o custo disso? Desculpe perguntar. Hoje, assim, por eu acho por alto uns R$2.000. Fazer assim, um percurso. Para 5 anos. Para 5 anos de duração. duração. Aí não sai R$10. Fica leve. Entendeu? Então, assim, e você vai ter sua prova legalizada, toda legalizada, podendo mandar para a CBA, tipo, de atletas, e você formar uma prova mundial. Pô. Então, assim, vocês às vezes gastam, falando como assessoria, às vezes você gasta dinheiro muito mais em outras coisas que é menos interessante do que realmente legalizar uma prova dessa. Que você vai ter o respaldo de pegar um atleta desse e dizer assim, porra, eu fiz um tempo passo hoje, eu vou correr a Maratona do Rio na Elite. Sabe onde está sendo discutido isso? Na rede social. Que não é o local para estar sendo discutido isso. E aí é que eu trago a problemática. Se eu tenho a doação das pessoas e dispor seu tempo para brigar ou para expor isso em rede social, a gente poderia aproveitar esses mecanismos e essas pessoas para justamente trazer essa formação. E assim, você trouxe e está trazendo aqui um banho de informação e conhecimento que eu, como treinador, muitos anos, algumas coisas eu tinha, mas muito informal, e outras que eu não tinha. É aquela coisa, Joaquim. Ninguém quer botar a cara pra bater, pô. Mas Assis, ele chegou aqui pronto, disposto, sabendo que ele recebeu um bombardeio de perguntas e questionamentos. Ele não é bombardeio. Aquela coisa. Não. Onde é que ele ia ter esse espaço, Luiz? Teve semana passada, eu acompanhei a live de Mas ninguém chega pra poder conversar. Não. Quando conversa criticando ninguém chega pra poder ou metendo o pau. Quer ver uma coisa, eu vou dizer a vocês? A federação, a gente conversamos ontem, a federação, se alguma assessoria precisar da federação, uma assessoria em termos disso, a federação está disposta. Já tive, já. A federação está disposta dessa assessoria. O pessoal do... Abriu uma assessoria. Chega lá e diz assim, pô, vai até o interior do estado, se quiser, se for do interior do estado, essas competições estão fazendo aí sem nada. Vamos fazer uma assessoria sobre isso aí, sobre essas provas. A federação está disposta. Quem tem contato lá, o presidente lá está de portas abertas. Existem os órgãos, né? Que existe, por exemplo, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Sim. A FBA, que é a Federação Baiana de Atletismo, perfeito? E ainda tinha a TEC, associação que é a Associação dos Treinadores de agora, Corrida de Rua. A associação ela é federada, tem o como é que chama? Seu CNPJ. Tem, né, toda legalidade, porém não tem a funcionalidade. Por vários trâmites. Eu fui logo no início do Salvador que corre. Eu sofri muito. Porque eu não sabia a quem me relacionar. Você entrou de voadora. Você sofre até hoje. Porque ele inovou, ele trouxe a inovação. O Conselho Regional de Educação Física veio até a mim questionando que se eu fizesse treino sem uma presença de um profissional de educação física, eu seria penalizado. Correto. A Associação de Treinadores de Corrida de Rua veio até mim dizendo que eu não era um treinador de corrida de rua, então não poderia montar uma tenda, botar estrutura, aguinha, fruta para o corredor. A Federação Baiana de Atletismo, eu fui até a federação, como eu te falei, para tentar me situar e não tive. Hoje a gente está vendo muito crescimento de grupos de corrida de rua. Como o Salvador, que corre Mania de Corrida, e outros que fazem os seus eventos. O que é que a federação pode auxiliar esses grupos para eles, não estou dizendo para acabar, porque a ideia que eles queriam é que acabasse formalize de forma segura e com qualidade. E que se torne, até porque os grupos de corrida de rua
são a melhor porta de entrada. Salvou muitas vidas, pô. Salva e salva A até melhor hoje. porta de entrada salva para hoje. quem quer começar Salva. na corrida. Salva. Eu acho o seguinte, Salvou e salva como todos. você falou aí, você botou Ponto-chave. os pontos-chave, certo? Cada um tem que se posicionar na sua forma. Por exemplo, você falou do CREF. Quem tem que se posicionar com relação ao treinamento, ao Professor de professor de educação educação física, É é o o CREF, conselho. não é a federação. A federação não vai entrar nisso. Perfeito. Treinadores de corrida de rua, sim. A federação pode entrar. Agora, quem são os treinadores de corrida de Não rua? tem registro? Pronto. Tá, você já Não falou. tem registro. Não, quem são os treinadores de corrida de rua? Não tem. O que é que diz que o cara é um treinador? É o curso que ele faz. Se ele não tem um curso, ele não é treinador. Perfeito. Entendeu o que eu estou dizendo? E sim, e a federação não quer acabar com isso. A federação quer que ele se legalize, que eles estejam prontos para aquilo. Que eles cheguem até a federação e digam, eu preciso disso, disso. Se você não chegar para a federação e Existe dizer, um curso de arbitragem para o treinador de corrida de rua? existe um curso de treinador. Treinador de Melhor, corrida. né? Feito pela Que CBAT. lá tem Que lá tem ramificação todas, de arbitragem. porque, como eu Regras disse, todas. atletismo não é corrida de rua, corrida de pista. É um todo. Coisa só. É uma coisa Uma só. das coisas que a gente falava muito no jiu-jitsu é que todo faixa preta deveria fazer um curso de arbitragem. Sim. Porque acontecia muito isso nos campeonatos. O E o cara não professor tá tá na ali orientando Manipular o atleta dele. daqui a pouco ele sem Forma saber da errada. regra, não, tá errado, ladrão, isso, aquilo. E muitas vezes por não conhecer as regras. Eu acho que todo professor de assessoria, professor de não sei, né, o treinador precisa conhecer as regras, até porque ele está colocando o aluno dele para fazer a prova. Sim. Sim. Como é que você vai colocar se você não sabe a regra? Como é que você colocar um atleta fazendo salto de distância se você não sabe qual é a regra? Ele vai queimar o salto, ele vai sair pelo setor que não pode sair. Ele vai reclamar porque ele não ganhou a prova, chegou na frente e não ganhou a prova, corredor de rua, porque ele não leu o regulamento, ele não sabe o que é que diz o regulamento. Ele sequer sabe que existe um regulamento para aquilo. Pois é. Então, a gente sabe que acontece muito isso. Principalmente na corrida de rua. Porque o que é que faz a corrida de rua hoje? É o que eu falei, a festa. Então, muita gente vai para postar. É para estar naquele meio, que é um meio bom. Sim. É meio bom. Claro. É um meio que você falou. Toda a socialização, A socialização vida, só. muito mesmo, cara. Então, assim, quando você tá ali, tal, mas você tá ali na festa, mas tem um atleta que ele vai para competir. Isso. Sério. Negócio Ele vai sério para competir. Então você tem que diferenciar esse atleta da festa, cara. Isso. Sendo que todos, Vai ter o momento dele. se esse atleta da festa estiver lá na frente, correndo, juntamente com esses outros atletas, ele vai ser tratado igual o atleta profissional. Exato, exatamente. Eu não vou tratar ele porque, ele não sabia. Não. Ele vai ser. Ele tem que saber. Porque a premiação E ele a vai maioria receber. não sabe. A premiação ele vai receber. Eu tive uma última corrida não vou dizer quem, da live. Fui lá live. Que um atleta correu, chegou em terceiro, acho que foi terceiro e foi desclassificada. Quem era o coordenador da prova? Era eu aqui. Eu vi a situação. E assim, ela não sabia que ela não poderia correr com a cara de bike do lado dela, apoiando, ajudando. Ela não sabia. Mas isso aqui, sou eu que tenho que dizer isso a ela. Não. O treinador. O treinador dela foi até a mim. A gente na corrida, na meia maratona de revezamento, no grupo dos nossos colegas, foi desclassificado e você até sinalizou. Na ultramaratona. Ultramaratona. Isso. Saiu do. Tá ali no regulamento. Sabiam. Eles sabiam Mas que não é um podia. jeitinho rapidinho. Se vocês forem, vocês vão ser desclassificados. Sabiam. Fato, aconteceu. Massa. E o pessoal, falei. Mas sabe o que? Ficou Desclassificado. muito tempo. Você tem que ter sempre um atleta no revezamento. Então vamos lá. Atleta A revezou com o atleta B. Se o atleta B sair e não entrar ninguém para revezar, fazer a transição com ele, a equipe é desclassificada. Porque o tempo todo você tem Ou que ter se um atleta dois seu atletas correndo. da mesma Ou se os equipe dois estiverem na estiver mesma correndo. equipe correndo. Foi o que aconteceu. Correndo. Ele Exatamente. falou, sinalizou. A galera foi, mas, poxa, mas a gente foi desclassificado? Foi. Mesmo porque, na verdade, o que aconteceu? Se tornou algo recreativo. Internamente, eu levei para meus alunos a participação de forma recreativa. Porém, Agora, assim, ó, com as pra regras. eles foi recreativo. Não, Pra mas quem entenda, levou mas eu a levei. série, tá fazendo Eu a levei parada o quê? ali. Vocês vão revezar até o volume prescrito da planilha. Em contrapartida, tá aqui as regras. Tá ou não tá? Tá registrado. Porque assim, a gente Tá fez. registrado. Eu fiz a minha função. Se o cara não leu. O que acontece, sabe o que acontece? Olha só. Ainda botei o capitão de cada equipe ser responsável por isso. Negão, Já mas teve assim, Era uma prova que era uma prova muito questionada.
muito questionada. Eu estava como diretor técnico da prova, responsável pela prova, e te digo, é muito questionada a prova. Então, é uma prova diferenciada. É uma prova que... É foda. Tem diferente tudo, de todas. Tem tudo pra disputar. Tem. Pronto. Quem foi nessa prova esse ano, ele volta no que vem. Foi outro... Ele tá volta até de no que parabéns, vem. até Eu não fui parabenizar. correr, eu fui ver. Parabenizar a E federação. me apaixonei pela forma. A energia Incrível, toda, pô. incrível. Perfeito. Entendeu? Esse lance do revezamento, de você estimular. Eu só trocaria o local. E as pessoas Cada também, time. e as pessoas que estavam na frente também, como Douglas e Sim, Uli, sim. as pessoas empenharam realmente, Muito. o presidente da federação realmente lá o tempo. Tá. Então, assim, são as pessoas realmente que estavam Envolvido. envolvido. Então, assim, a prova deu certo, na verdade, e vai continuar dançando, porque assim, não foi uma pessoa só que Não, fez. foi uma equipe. Foi Distribuiu. uma equipe. Distribuiu. Foi uma equipe. E tem critérios. Se você não tiver critérios para as coisas, para as colocações, não dá certo. Perfeito. Então você tem que fazer da maneira correta, se antecipar aos problemas que venham a acontecer, Isso. porque não tem jeito. Você tirar uma prova 0, vamos dizer o 10, é Não, mas muito difícil. Foi redondinha. É muito E difícil. outra, tem um agravante que eu até pontuei para algumas pessoas, é um horário que nós, corredores que trabalhamos com isso, não estamos acostumados Sim. a atuar. Virar à noite. Irmão, seu grau de cognição, de visão e audição e fala fica totalmente alterado. Para você, Durante o dia, o meu já é meia boca. algumas ações para você ali de fato mensurar e fazer é altamente complexo. E achar ainda tem outro detalhe. Algumas equipes teve troca de turno. E muitos não foram, e ficou o mesmo cara. Ou seja, o cara que era para ser trocado teve que ficar até o lá até o final. final. Irmão, não tem cognição. É. Eu tiro por mim. Eu fui dormir e tal, peguei meus professores e não sabia ler A com mais B, porque... Sem não dá, falar um que desgaste vocês, enorme. que estavam correndo, tinham atualização, sabia quem Todo, estava na frente, exato. sabia. De 2 em 2 horas você podia ir Pronto, lá, foi um detalhe super você importante. poderia olhar. Que foi a problemática entendeu? do ano passado. Que esse ano, de fato, né? A ideia de enxugar o percurso para 2 favoreceu muito Sim, isso. sim. Se o tempo todo tinha um ponto de visão melhor. A única crítica minha é o piso. Sim. Aquele sim, piso de paralelepípedo de cimento, Sim. todos que fazem saem lesionado e prejudicado. Realmente é um piso inadequado. O formato, sim, a opção, eu até conversei com o Yuri Douglas, seria pensar na Magalhães Neto. Eu acho que seria o melhor local para esse perfil. Só no primeiro retorno ali, que dá 2,6 km, né, pegando ali pelo Bolsão, voltando. Eu acho que seria a estratégia. Já visto que domingo já fecha. E no sábado você tem aquela alternativa ali. Sim. Então eu acho que se E pensar... o horário também prevalece. Favorece, favorece. Eu acho que seria o segundo ano. A gente tem, na verdade, ou tinha a VAB como principal, como é que eu posso dizer, associação, né, que em conjunto com a federação tinha uma notoriedade muito grande. E a VAB tem que se respeitar, que é justamente a que Associação era a dos VAB? Veteranos, Da né, Bahia. do atletismo da Bahia. Sim. E durante muitos anos, né, predominou os eventos que eram classificados pela VAB, O né, circuito que AVAB. era o ranking, né, que favorecia a premiação dos melhores Da atletas Bahia. da Bahia. É notório que na verdade até antes da pandemia, já vinha, né, se diminuindo as provas que faziam parte, ou talvez eu esteja desinformado, e pós-pandemia isso veio, né, mais ainda. Vários eventos que a federação tinha também, né, passou a não ter e passou a usar as provas privadas para poder regir, Da né, classificação. da classificação. É triste, porque de fato, até porque também não se renovou pela questão, né, dos atletas não se federaram, ou seja, tem muitos atletas velhos que não são federados e poderiam fazer parte da VAB e até para isso se renovar, enfim. E não quer dizer que é só velho que é. Veterano quer dizer que você tem uma estrada dentro. Eu, por exemplo, sou veterano já da corrida. Posso me achar desse. Se eu não estiver errado, era a corrida do Itaigara, corrida Raimundo Baltazar, começava a corrida Sagrada. Não, começava a corrida do Bonfim. Tinha um Aí parque da tinha- cidade. Parque da cidade. Tem a é. Beach, que seria A Beach, não, começava com o circuito do Bonfim, a corrida do Bonfim. Bonfim. A Sagrada, Sagrada, a Beach. a Beach. Antes disso tudo aí, Dois. tinha um circuito baiano de corrida de rua. Isso, que era Antes o- da VAB começar Isso, a fazer. que Era era o o- circuito baiano de corrida de rua. supra-som. Que acabou. Sim, acabou. Acabou. Aí a VAB entrou Acabou. como segunda opção, porque já A tinha. VAB entrou fazendo os eventos dela, Isso. tendo o apoio da federação. Isso. É diferente. Era da VAB,
como continua, da VAB, Isso. tendo o apoio da Da federação. federação. Mas Perfeito. sempre foi uma corrida que não. O que veio, eu acho que veio parar um pouco a corrida da VAB, assim, eu não tenho muita falar sobre isso assim, mas assim, foi a falta de ajuda, recurso, a falta de recurso. Como tudo. E sendo umas corridas que tinham assim, top Pô, e ela sim, lá caindo, embaixo, caindo. Então as pessoas pararam realmente de se inscrever, Assim, estrutural. Dava um Estrutural. respaldo naquela primeira pergunta do primeiro episódio que a gente fez entrevistando alguém, que foi o Marcelo. Sim. Quem seria o nome da corrida na Bahia? Porque assim, quando a gente criar o ranking, a gente sabia que o cara ganhava essas etapas, pau, aí quando chegava no final do ano, botava quem é o fodão da corrida na Bahia. Sim, tinha premiação no final do Tinha ano. tudo, era tinha celebração, pô, um paletó bonitinho. Tinha premiação, a federação fazia. Que Og sempre, Acho sempre que a foi última muito. foi 2016, entendeu? se eu não me Tipo, engano. melhores do ano. Melhores do ano. 2018 foi a última. Melhores do ano. 2018 foi a última. E isso é muito bom porque respalda e dá um reconhecimento do atleta. Sim. O atleta que tá correndo ali, porque assim, é muito vago. Fulano de tal correu, vou dar um exemplo, corrida da Copa ano passado, esse ano corre, ninguém sabe o que foi, quem é o melhor, o ranking, E não era só média, o melhor tempo. atleta, não. Melhor assessoria, E melhor melhor treinador, assessoria, melhor treinador, melhor que tudo. precisam certo? voltar. Sim. Olha, tudo que você está falando aí Pode ser. já foi discutido. Massa. Certo? Já foi discutido. Você não foi besta, não, né? Tudo que você está falando já foi discutido. Agora, o importante é o seguinte: primeiro, temos que arrumar algumas coisas. Sim, sim. A gente não pode botar Não, os não vai. casos. Porque você não Por vai exemplo, dar conta. Dá conta. Por exemplo, estão praticamente sem sede. Isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar. Agora da sede. estamos. Ainda não está sendo utilizado, né, porque está reforma, está ajeitando, tem que ajeitar e tal. Mas vai voltar para o Palácio do Esporte? Não. Nossa sede agora fica no Bonocô, ali na piscina. Certo. São natação, ciclismo, eu acho. Aí, né? Assis, eu lhe Então, pergunto, aonde é que a gente tem essa informação? Você entendeu? Porque assim, No tava na podcast. tratativa. Não, agora o Choquito pode. Não, mas tudo que a gente está conversando aqui, a maior problemática hoje que existe da relação da federação para com todo o contexto é a comunicação. Ponto. Não, básico. Não é, acredite, assim, é um mundo a federação, um mundo. É como um celular que o cara tem aqui, milhões de funções, ele só usa 3 funções, que é o WhatsApp, ligar, Instagram e Facebook. E ele lá se liga mais. Enfim, Pronto, então certo. assim, é a mesma coisa, a gente tem ali um arara de coisas e a gente não tem acesso a utilizar. É a crítica de construção, que eu quero, de fato, ajudar a estar inserido nesse processo, porque eu dependo da federação. E as pessoas precisam entender que você é dependente da federação. Eu lembro, eu participei de 5 edições, que para mim era o melhor percurso e melhor corrida, Agora, que era eu corrida acho que é multa, esse negócio de dependência, acho que é multa. É mútuo, não entenda eu tô falando, eu estou me colocando e na verdade sempre me coloquei para poder fazer, né? E agora eu percebo que há uma aproximação, né, muito melhor, muito maior. Eu lembro, o circuito corrida seletiva da São Silvestre, para mim é um dos melhores percursos. Que a federação dava uma tem passagem para a São doido, Silvestre. Não tem assim, ou seja, quantos hoje de Salvador vão para São Silvestre, para a corrida de São Silvestre? Até que não seja São Silvestre. Não, mas entenda, quantos hoje viajam para várias provas? Muita Você gente, tem uma por exemplo, prova que... Rio de Janeiro mesmo, se você for ver o quantitativo de soteropolitanos e levou baianos 220 que pessoas. estavam no Rio de Janeiro, Imagine, 220 atletas e aqui. sendo que a gente fala que você, André, que é um dos nomes dos poentes, Sim. então não foi, É. porque não teve um apoio, não teve um patrocínio, não teve finança para isso. Então, onde é que está o representante de Salvador numa prova de repercussão como a maratona do Rio de Janeiro? Ou de Poá, ou que por seja. Porto Alegre, na mídia. ou internacional, entendeu? Conte. Olha só. Muita gente não sabe, mas hoje o atleta não paga R$1 à federação. Não paga R$1 à federação. Mas os atletas viajam com hotel, de avião, para certas competições. Regional. Foi para Recife, todo mundo, tudo pago pela federação. Competição de clubes, Troféu Brasil. Foi o que a federação fez esse ano. Deu um auxílio, não. Deu tudo.
para 3 atletas que tinham índice para ir para o Troféu Brasil, que é Jeane, Ana Carolina e... Os 2 de Márcio Barreto e Jeane. Não. Ana Carolina e... Espera um momento aqui. Fica à vontade. Aqui pode, Pachoquito pode. Aproveitando, vá. Esse episódio vai ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas. E esse podcast, se não bater 1000 visualizações... Esse vai ser top. Esse episódio... Não que os outros não mereçam ter também 1000 visualizações, mas eu acho que esse aqui, a gente zera o game, né, do que rege hoje o seu comportamento como corredor em uma corrida de rua. Se hoje, a partir desse episódio... O presidente tá ligando, será que quer participar do podcast? Bota ele ao vivo aí, bota ao vivo aí. Será que ele quer participar do podcast? Bota ao vivo aí, seria, eu acho que talvez o segundo convite para trazer. Pois é, eu acho Seria importante super importante também. A gente vai ter aqui os organizadores de prova e depois viria... Já veio o Wagner, tem aí vai convite Jardel para você, vir. Jardel. Semana que vem, né, eu acho, Jardel. É. Semana que vem empresas, né, que fazem também produção de corrida. Exatamente. Super importante. A técnica saiu aqui, a Samsung não tá patrocinando a gente ainda não, mas... O Assis. Voltando na palavra, voltando. Então, esses atletas, eles foram para Cuiabá, Troféu Brasil, eles são de clubes. A obrigação, hoje, é do clube mandar eles. Mas a federação assumiu com eles desde quando ele foi representar no campeonato regional a Bahia. Perfeito. Então, a federação assumiu esse custo de levar todos os atletas. E ninguém paga R$1 à federação. A federação não tira R$1 nem de clube, nem de atleta. Perfeito. Mas foram todos eles para Cuiabá, foram para Recife, foram agora os atletas de Luiz também. Sim, sim. Fomos agora para Natal. sei. Natal. Então assim, nosso Nordeste, então assim, levamos todos esses atletas, sempre tem R$1 nem de... Quantos esses atletas ganham premiação em dinheiro? Esse dinheiro fica Não, para ele, não é repassado olha nada? só, federação não pega R$1, como eu acabo de Perfeito. dizer, R$1. Esse dinheiro fica para o atleta e para o treinador dele. A Perfeito. federação não pega R$1. A federação vive hoje, certo? É dos permits, certo? E a federação tem um convêniozinho que é pequeno com a Caixa, que é o recurso federal, é detentora manutenção. patrocinadora do Atletismo do Brasil, Sim. certo? Então assim, a federação não tem esses recursos, é tanto que presidente nunca recebeu dinheiro, diretor nunca recebeu dinheiro, então não existe isso de... Não é receber dinheiro de premiação, gente. Não é receber dinheiro por ser cargo. Sim, eu sim, sou do cargo. presidente, eu não recebo dinheiro. É como se fosse trabalho voluntário. Entendi. Então o presidente da federação ele só recebe quando vai trabalhar na corrida do permit, o repasse daquilo. Ele só recebe quando ele é árbitro. Entendi. Quando ele trabalha Se como ele árbitro. trabalha, se for árbitro. Se for árbitro. Às vezes que ele vai lá, ele está tirando do bolso dele. Então, teoricamente, esse recurso da Caixa não paga um salário fixo a um presidente. Não. Nem. É um recurso que vem para manutenção. De tudo, pagar aluguel, tudo, água, exatamente, alimentação, manutenção tudo. disso aí, da secretária. Mas tal, nenhum dos funcionários tem. Não. A única que recebe é uma secretária. Sim, A que é secretária fixo, que é CLT e tal. Isso. Rita. Mas o restante ninguém recebe. Então é um trabalho como se fosse trabalho voluntário. Como se fosse, não. É voluntário. É voluntário. Um trabalho que você não recebe. Olha aí, recurso. você corredor, que diz que os caras estão ricos. Na verdade, eu vi muito quando o Og trocou de carro, pegou o Corolla na época, e disse assim, aí, ó, o dinheiro da federação. Na verdade, Og sou universitário, não né? ganhava, ele gastava do dinheiro para manter o Eu atletismo. sei disso, muitas vezes ele me mostrou nota fiscal. Tenho esse grau de intimidade com o Og e muitos não sabem, o Og é funcionário público, funcionário federal e aposentado, professor universitário, né, que tinha outros recursos, não era a federação que pagava os custos dele, enfim. Né? Mas outra coisa que eu queria trazer, e é super importante você trazer isso, que a gente de fato não tem essa informação e julga muito, né? E a gente sabe o quanto vocês necessitam. Se hoje, por exemplo, eu conseguir federar todos os meus associados da assessoria, e todos comprarem a carteirinha, esse valor é só para custear a carteirinha ou a federação consegue ser beneficiada com esse valor? Não, nenhum. É para custear a carteirinha. Mas, por exemplo, de que forma a gente poderia criar algum recurso que fosse retornado para a federação algum benefício?
Na verdade, o que retorna à federação é vocês fazer a corrida legalizada. Porque esse permit é sim repassado para a federação. A única coisa, como eu falei, a federação vive de permit. Se não tiver o permit, se não tiver a legalização, a federação não tem dinheiro, não tem recurso. Para manter, não só para manter... Eu vou jogar a bomba no peito do corredor. Se você, corredor, que quer ajudar a federação, seria então o caso de você se inscrever nas corridas que tem permit. Você, além de ajudar a organização, a federação, você se previne. Ponto 1, você pode colocar até lá no corredor tipo R, ser federado e optar sempre por corridas e provas que sejam ligadas à federação e tem esse permit. Porque toda vez que tem prova, e a gente gosta de prova, e essas provas têm permit, a gente vai estar ajudando a federação e vai estar entrando nesse ciclo. A gente ajuda a federação ajuda o atleta e o atleta vai fazendo... Isso é benéfico para todo mundo. O mundo da corrida sai beneficiado. Não é só a gente, que a gente é excelente cobrador. Aí você me pergunta, como é que esses atletas foram para Cuiabá, foram para Recife, foram para Natal? Com esse dinheiro que entra do permit. Exato. Esse dinheiro é revestido às competições de pista. Se usa esse dinheiro para pagar a arbitragem. Então, todas as competições, esse dinheiro é revestido nisso aí, no atletismo, não é revestido fora dele. Então, muita gente não sabe, mas a federação hoje, assim, o dinheiro que entra é revestido, retorna para os atletas de novo. Sim. Retorna para o ciclo. Massa. Permite, paga para poder fazer a corrida, retorna para o atleta de Então, pista, se não retorna tiver pra uma rua. corrida em um final de semana, ou 4 semanas não tiver uma corrida, com pagamento de permit, não tem recurso nenhum. Não tem recurso. Não tem recurso. E aí? E assim, é uma lei que veio bem a calhar, porque a federação tem que viver. Sim. Se não tiver normativa, não existe atletismo, não existe a festa, não existe nada, tem que ter normas. E para você cobrar essas normas, tem que ter alguém na frente. Eu criei um recurso de comunicação interna da etiqueta do corredor. Na verdade, o corredor tipo R, né? Marca Runners e tal. Qual é o objetivo do corredor tipo R? É justamente a forma do corredor se comportar, não só nos treinamentos, mas também na corrida. Então, botei vários pontos bacanas, né, que regem, como se diz assim, um comportamento padrão, né, bacana, né, dentro de toda a tratativa, de respeito e fala. E assim, sofreu um efeito muito positivo. Mudou muito o comportamento e hábitos dos meus alunos. E assim, para eu conseguir equilibrar uma grande quantidade é complicado, né? Então, um treino meu é uma corrida, né? Enfim. Então, eu tinha que criar algo educativo, socioeducativo, para que eu não perdesse o controle do meu negócio. E não sofresse consequências também lá na rua. É igual quando a gente é educado dentro de casa, menino, não vai pra casa dos outros, eu faço isso, aquilo, outro, pronto. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eduquei os meus, trazendo de uma forma bem notória. E foi um negócio simples, um card que vinha com vários itens, que aí entra a parte, a federação do Instagram, você sabia disso, Nunes? Sim. Pronto. Quem é que segue hoje o Instagram da federação? Você tá entendendo o que eu tô falando? Vendo, sim. E eu sei que ter essa comunicação, além de ser custosa, né, tem alguém para estar alimentando isso. Sim. E isso dá trabalho e tal. Mas hoje é a maior ferramenta de comunicação que a bolha corrida tem, é o Instagram, né? E eu acho que o primeiro ponto de melhorar a comunicação seria através do Instagram e depois o site por aí, né? Porque a gente vai começar a trazer... a federação é algo que me rege. É algo que me pertence. Eu acho que deveria começar... Pertencimento. Também, a gente também assumindo essa meia-culpa. Claro, tudo. De líderes de assessoria, líderes de grupo, treinadores, incentivar com que seus atletas, alunos que seja, façam o seu vínculo à federação. Hoje nós temos, só no grupo da comunidade de Salvador que corre, são 1.300 atletas. E eu tenho certeza que a gente fizer um censo ali, muito pouco tem. A Runners hoje tem quantos associados em média? Tem uns 500 associados? 700 associados com consultoria presencial, a média de 350 que treinando rotinamente. Mais outros grupos. Então a gente tem que fazer outras assessorias. Sim. Né? Bater isso. Você que está chegando, uma ficha simples. Tudo bem, fulano? Eu queria saber quem é você e dizer que no mundo da corrida você existe. Vou te mandar sua ficha para a federação.
E isso vai gerar, eu acho que vai ser o primeiro passo. Positivo. Sim, Entendeu? positivo. Eu queria de antemão agradecer a vocês a oportunidade e esclarecer algumas coisas que realmente Foi ficam muito grávidas bom, hoje aqui no foi negócio, muito bom. né? E assim, já estão me ligando aqui, tem um evento amanhã, quero dizer que tem um evento amanhã já com jogos escolares. Perfeito. E eu vai ser no Colégio Militar e eu tenho que estar lá agora para poder resolver. Pronto, você trouxe a questão da pista, era uma das perguntas que eu queria trazer. Por que Salvador, Bahia, não tem uma pista de atletismo? Tínhamos lá em Simões Filho, do SESI, que infelizmente por vários fatores, né, se deteriorou a pista. Por que não temos uma pista hoje de atletismo? Olha só, não posso dizer o porquê. Isso vai muito além Na sua opinião, da dê a sua opinião assim, muito além da federação. Mas, como assim, atleta de mas pista assim, e não mas tem assim, onde treinar. Hoje a grande falta que faz uma pista de atletismo para os atletas hoje. Geral, corredor de rua, porque tudo começa na pista. Quando você não tem, você não vai até a pista porque não existe. Você não vai correr num pó de pedra e tal, e tem pista hoje que não tem nem condições de você caminhar. Não. Então, hoje, para fazer um evento de pista, temos 2 pistas que estamos fazendo esse evento. UFBA e Zaex. UFBA e Azaex. Mas que a gente sabe que não é a mil maravilha, né? Quando não tem mato e buraco. Quando não tem, não E com essa chuva aí, não chove. Então, assim, mas a gente procura fazer o atletismo Sim. da melhor maneira possível. No que temos na mão agora, o que temos agora é isso. Palpável, aqui. né? Vamos fazer. E é feito da melhor forma possível. Sim. Quero convidar todos, já convidando a todos para esses eventos de pista aí, porque Motiva os atletas. os novos talentos certo? também. Então, assim, tudo começa na pista. É. Você começa com aquela equipezinha ali correndo e tal, daqui a pouco se transformou numa grande equipe. Exatamente. Por quê? Porque os atletas ele pegam gosto pelo aquilo ali. Uhum. Corrida de rua, geralmente, o cara começa ali, 2, 3, daqui a pouco tá com 5, 6, 10, 15, 20, Isso. quando pensa não, já tem uma imensidão atrás Parece dele efeito formiga. que ele não sabe por quê. Brota de... Mas Exatamente. assim, a pista não é diferente. O que pega na pista é que ele está isolado, sozinho. Entendeu? Ele está só. Ele O homem só. tá estourado. Ele está só. E assim, muita coisa para fazer ainda. É. Tô olhando a hora aqui, é 10h30 já. O tempo voou, A gente começou tarde, pô. Então assim, voltando, eu tenho que ir mesmo agora. porque Não, a eu gente vai tenho que sair, fazer, já tá acabando entendeu? mesmo. Mas assim, agradecer a oportunidade que vocês estão dando. Poxa, certo? nós que agradecemos. A união que você está fazendo acontecer, certo? Tirando os encaves de alguns pontos que... Sim, claro. Que pouca gente sabia e não tinha certeza o que era, o que não era e tal. E dizer que a federação está de braços abertos, de portas abertas para receber vocês, assessorias, vocês que fazem parte da comunidade do esporte, do atletismo em si. E estamos lá para receber. A nossa sede hoje é lá no Bonocô, nas piscinas Perfeito. olímpicas ali. Certo. É ali. Não está funcionando porque mês que vem já volta a funcionar, porque recebemos a sede, estamos organizando. E-mail para a pessoa... E-mail da federação. Certo? Não tenho aqui CB, agora, mas... CBAT, ba.gov.cbat.com. Isso. Manda um e-mail para lá que você vai ser respondido. Mas contato, tem um telefone também que eu vou passar, mandar para você passar. Rita no podcast, vai responde. responder. Isso. Mas assim, qualquer coisa que necessitar, uma assessoria, qualquer tipo de coisa, a federação está de portas abertas para receber e agradecer toda a oportunidade que está dando também à federação. Pô, eu acho que a gente zerou o game aqui, na verdade, deu um pontapé no 15º como pontapé aí, eu acho, divisor de água aí do Choquito Pod. Com certeza. Parabéns a nós, né, por oportunizar esse momento aí pro corredor de rua e pra comunidade de corrida. Muito bom. né? Eu espero que esse podcast, né, realmente comece a fazer uma revolução para todos. Sim. Federação, corredores, assessorias, grupos. E isso a gente traga realmente mais moralidade para a corrida de rua, sendo um benefício para todos. Perfeito. Esse foi o meu, o seu, o nosso. Choquito pode. Fiquem ligados. Um abraço Abraço. e até mais. É mesmo?